Olá pessoal, bem-vindos ao canal Libertos pela Verdade. Este é o nosso terceiro e último vídeo sobre o nosso estudo da quinta declaração de Jesus, que ele utiliza a expressão eu sou, no Evangelho de João, no caso, eu sou a ressurreição e a vida. Temos muita coisa para dizer nesse vídeo, vou ter que dividir esse vídeo em terceira parte A, terceira parte B, assim como eu fiz em alguns vídeos da série A Revolução Tecnológica, o Fim dos Tempos, porque ele vai ficar extenso, talvez perto de 1 hora, e é mais fácil dividir em dois para vocês assistirem, assiste o primeiro, depois assiste o segundo. O que eu peço é que vocês assistam o segundo, porque quando a gente divide, as pessoas não assistem o segundo. Eu já tenho essa experiência aqui no canal. Mas a gente assiste porque tem muita coisa importante para a gente aprender sobre a vida cristã aqui nessa declaração, tá? No vídeo anterior, nós falamos que a segunda parte, nós deu ênfase na própria declaração eu sou a ressurreição e a vida, e principalmente em 2 pontos. O primeiro, o termo eu sou, que faz alusão à divindade de Jesus Cristo, remontando ali Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. E depois nós falamos sobre a forma como essa frase foi construída no grego, de uma forma que nós não temos nas línguas atuais modernas, que tanto o sujeito como o predicado, eles são intercambiáveis. Ou seja, você pode trocar de lugar e mesmo assim continua sendo verdade. Então, Jesus, o eu sou, ele tanto é a ressurreição e a vida, como a ressurreição e a vida. A fonte da ressurreição e a vida só existe nele. Ele é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de toda a ressurreição. Muito jóia tudo isso, né, gente? Então, agora nós vamos passar para o nosso tema de hoje, mas antes eu lhe peço o seu like e se você não inscreveu, se inscreve, aciona o sininho e deixe seu comentário, porque eu vou ter um prazer muito grande de interagir com vocês aqui na seção de comentários, tá bom? Então vou começar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Bom, esse é o texto central, né? Capítulo 11, versículo 25 e 26, e nós dividimos para efeito didático em 3 partes. Aí vocês podem ver, ó, a declaração em si, as implicações práticas e espirituais dessa verdade e a pergunta final e desafiadora, crês isto ou crês nisto? Hoje nós vamos falar sobre esses 2 pontos finais aí, o segundo e o terceiro. A primeira coisa aqui que eu quero mencionar com vocês é que quando você lê essas implicações aí que está no versículo 26, essas 2 frases, se você observar bem, parece, né? A primeira impressão que nós temos é que é uma contradição, que Jesus se contradisse quando ele fala as 2 frases. A contradição está entre as 2, porque a primeira, preste bem atenção, diz assim, ainda que morra, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois ele fala, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Em algumas versões fala, nunca morrerá. Mas como assim? Como é que quem crê, não, ainda que passe pela morte, viverá? E depois quem crê, nunca morrerá? Não é estranho? Como resolver tudo isso? A resposta está que aqui não há nenhuma incoerência. Na verdade, Jesus faz, utilizando essas 2 expressões que falam de morte, não morrerá e nunca morrerá, ele utiliza fazendo um paralelismo poderoso, gente, para que haja realmente uma perfeição no ensino que ele está entregando para nós de uma forma que a gente possa realmente não ter dúvida do que ele está ensinando aqui. Então, o que acontece é, Jesus utiliza 2 expressões que falam de morte, só que com aspectos diferentes sobre o significado da morte. Cada uma delas fala da morte num aspecto diferente. Então, se você não entende quais são os aspectos do significado da morte, conforme a Bíblia nos ensina, você não entende o que Jesus está querendo dizer. Você vai passar por esse texto como muita gente passa, assim, ó, batido.
vai ler, ah, tá, joia, beleza, vamos passar para frente. Né? Às vezes a gente faz a leitura sistemática, quando a gente faz, né? Porque muitas pessoas hoje estão, inclusive, frequentando a igreja e não querem ler a Bíblia. Mas aqueles que já fazem a leitura, e parabéns por isso, porque você está investindo numa coisa muito importante, mas também corre o risco de passar por esses textos e não absorver a verdade. E hoje nós estamos aqui tentando mostrar para vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem mostrado para nós sobre essa declaração tão maravilhosa. Então vamos através de alguns pontos que eu separei, que eu creio que vão nos ajudar muito, verificar primeiro o que é a morte conforme o ensino bíblico. E o primeiro ponto, gente, nos fala que a morte nunca fez parte do plano original de Deus. Conforme a Bíblia nos ensina, gente, o homem não foi criado para passar pela morte. Pelo contrário, o homem foi criado para viver eternamente, na presença de Deus, adorando, tendo comunhão com Ele e exercendo autoridade sobre a criação, a começar pelo Éden. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou esse ser, o homem, à sua imagem e semelhança. E deu a ele a possibilidade, a capacidade de escolher, também chamado de livre-arbítrio. Então, assim, da mesma forma como os anjos, o ser humano também não foi criado para ser como um robô programado, mas sim como um agente moral livre. E é essa liberdade, gente, que tornava possível a expressão de um amor verdadeiro do homem para com Deus. E por isso, então, Deus colocou naquele jardim uma árvore muito atrativa, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. O segundo ponto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um teste moral e espiritual. Gente, entender que esse mandamento que Deus instituiu para Adão e Eva ali no Éden, de não comer do fruto daquela árvore, não era meramente uma simples regra, mas sim um teste de confiança e adoração é fundamental aqui. Porque quando entendemos isso, nossa visão se abre, porque foi através desse teste que Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de obedecê-lo e assim demonstrarem que eles o amavam, demonstrarem que Deus era o centro de suas vidas, demonstrarem que eles confiavam na bondade e na sabedoria de Deus, demonstrarem que eles preferiam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, do que uma suposta promessa de independência e de autonomia humana. Assim, na medida que eles trilhassem por esse caminho da obediência, eles então adentrariam mais e mais e mais para dentro do ser de Deus. Eles desfrutariam muito mais e mais das insondáveis riquezas de Deus. Infelizmente, muitos veem essa proibição de comer do fruto dessa árvore como algo que é decorrente do caráter de um Deus sarcástico e cruel, e é claro que esse tipo de pensamento está na direção totalmente oposta da verdade. Pois se tudo fosse permitido ali no Éden, imagina, não haveria forma de Adão e Eva provarem o seu amor a Deus. Porque isso somente é possível, gente, por meio da obediência, por meio de se andar no caminho do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse poderoso princípio nunca mudou. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver várias passagens, vários versículos que evocam esse princípio. Deixa eu passar para vocês aqui apenas 2 versículos. Eles são muito, muito importantes, porque eles vêm da boca do próprio Eu Sou. Daquele que estava ali no Éden e instituiu aquele mandamento para Adão e Eva. O Verbo encarnado, Jesus. Está lá também no Evangelho de João, no versículo 14, versículo 15, que diz assim: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Jesus está dizendo assim, se vocês realmente me amam,
se eu realmente estou no topo lá da sua escala de valores, então vocês vão viver de forma a focar nesse objetivo, guardar os meus mandamentos. Não quer dizer que a gente vai conseguir guardar todos os mandamentos todos os dias, 100%. Mas a nossa energia, nós vamos gastar nisso, nós vamos acordar sabendo, eu fui criado para Ele. O Senhor me redimiu, me comprou para Ele. Eu pertenço a Ele. Aquele que nasce de novo, aquele que realmente é uma nova criatura em Cristo, ele tem esse desejo dentro dele. Porque esse desejo nos fala do sentido de viver do ser humano. Então, se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é uma lógica que obedece a esse princípio eterno, né? E o outro é só se você trocar, esse é João 14,15 e você coloca João 15,14, assim que eu aprendi a gravar esses dois versículos. Ele diz assim, ó: se vós sois meus amigos, então fazeis aquilo que eu vos mando. A mesma lógica, o mesmo ensino. Vamos então para o nosso terceiro ponto. Todavia, gente, sabemos que Adão e Eva caíram. Ou seja, eles não perseveraram em andar pelo caminho da obediência. E o resultado foi a instauração em seu ser desse terrível processo de corrupção, de destruição moral, físico e espiritual, chamado morte. Da mesma forma que obedecer a Deus traria a eles bênçãos sem medidas, porque eles não estavam comendo daquela árvore, sim se alimentando principalmente da árvore da vida, que é um ponto que eu não vou falar aqui, mas de extrema importância, porque o foco não é falar da árvore da vida. Então, da mesma forma que obedecer a Deus, seguindo a regra que Deus tinha colocado, que era só essa, traria bênção. Por outro lado, desobedecer a Deus traria uma maldição terrível, que é a morte. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus é muito claro, avisando a eles da consequência da desobediência ou do pecado. Dizendo assim, que o dia que eles comerem daquele fruto, certamente morrereis. Agora, responda para mim. No dia que Adão e Eva comeu do fruto daquela árvore, eles realmente morreram? Se você é como muitos que acreditam que a morte se restringe à perda da vida biológica, ao término dos sinais vitais do corpo, então, para você, eles não morreram. Porque você sabe que a Bíblia nos diz que após o pecado, eles foram expulsos daquele jardim, daquele lugar de deleite, que era o significado de jardim do Éden, e viveram por séculos e séculos, tiveram filhos e filhas. E depois de muitos anos, eles foram morrer. Mas aí, se for nesse caso, nós temos um problema. Porque se eles não morreram, e Deus falou que eles certamente morreriam, então, nós temos duas situações aqui, possibilidades. Ou Deus errou, ele pensou que eles morreriam e eles não morreram, ou Deus mentiu para eles. Só que nós sabemos que Deus não pode errar, porque Deus é perfeito, totalmente perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Como Deus também não pode mentir, porque Deus é santo, santo, santo. E aí? A resposta desse enigma está em entender o que é a morte. A morte, gente, é um processo de corrupção e separação total do homem em relação a Deus, que é consequência causado pelo pecado. Na tradução mais literal do hebraico para o português, desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 17, essa expressão certamente morrereis, ela aparece como morrendo morrereis. E eu gosto muito dessa forma de traduzir essa expressão porque ela denota com muita clareza que a morte é um processo. No dia que dela comeres, morrendo morrereis.
Ou seja, no dia que eles comeram daquele fruto, Adão e Eva, eles eles iniciaram um processo de corrupção do seu ser, que começou inicialmente no seu espírito, atingindo também o seu corpo, que também entrou em corrupção. E por final, se nada muda, também a morte eterna. Nós vamos falar sobre a morte eterna daqui a pouco, que é a segunda morte. Então percebam que quando eles comeram daquele fruto, um processo de morte se instaurou no homem e passou a todos os seus descendentes, com exceção de um, Jesus Cristo, que na concepção, no ventre de Maria, ele foi isento da corrupção ou da natureza corrompida do homem, tendo em vista a ação do próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 12, olha só o que Paulo vai nos dizer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, gente, apesar de Adão e Eva não terem morrido fisicamente naquele dia, no entanto, algo muito mais trágico aconteceu com eles. Eles morreram espiritualmente. Em que sentido eles morreram espiritualmente? As faculdades do espírito deles, em relação a Deus, como comunhão, percepção do ser de Deus, das coisas de Deus, das verdades concernentes a Deus e o seu reino, elas foram como que amortecidas, como que embotadas. Então, espiritualmente, para Deus, o homem ficou morto. É por isso que Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, porque esse pecado é um pecado que herdam de Adão e Eva. Mesmo o neném, quando nasce, ele é considerado um pecador, porque o homem é considerado pecador não é porque peca. Ele peca porque ele é um pecador. Então, Paulo vai dizer assim, todos pecaram, e por isso estão separados da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, alienados por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, por causa da morte, porque a morte é consequência do pecado, e o significado essencial de morte é separação de Deus. Então, quando o homem morreu espiritualmente, ele deixou de ver Deus como centro da sua vida. Ele deixou de focar em Deus como a sua alegria, como a sua satisfação. E passou a focar os seus olhos em si próprio, tornando-se um ser egoísta, egocêntrico, buscando glória e honra próprio, buscando reconhecimento, escravo de uma carne, de uma natureza corrompida, pecaminosa, que é também totalmente atraída pelo poder sedutor desse mundo sistematizado para uma estrutura das trevas. Então esse é o homem natural. Esse é o homem que nasce depois de Adão e Eva. Um homem que agora está morto espiritualmente. Agora preste atenção nesse texto aqui que eu separei, gente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo também cita um outro versículo que fala da situação de um homem que é morto espiritual, um homem natural ou homem carnal, que ele é incapaz, por causa dessa situação de morto espiritual, de entender as coisas do Espírito. Para ele, as coisas do Espírito são como loucuras. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler que também é bem importante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Gente, que texto mais claro, gente. Olha a situação de um homem sem Cristo, de um homem natural. Ele pode ter muita sabedoria, ele pode ter vários cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, não importa.
Quando ele se depara com a verdade que é de Deus, uma verdade que é do Espírito Santo, para ele aquilo é loucura. Porque ele não consegue discernir essa verdade, porque ela somente se discerne espiritualmente. Agora, diante dessa questão da morte espiritual, que todo homem nasce com ela, essa situação inata do ser humano caído, não era esse o propósito original de Deus para o homem, né? Mas diante dessa verdade, eu tenho que falar para vocês uma questão muito importante. Porque muitos questionam essa questão que eu vou passar para vocês agora, e se a gente não explica, fica um vácuo aqui nesse ensino, que é o seguinte: o fato do homem estar espiritualmente morto não quer dizer que ele está alheio à influência ou ao conhecimento e às experiências com o mundo espiritual. E aqui eu trago para vocês essa máxima aqui, ó. Percepção espiritual é diferente de vida espiritual. A própria Bíblia nos fala dessa realidade, né? Ela cita alguns exemplos. Por exemplo, os magos ali no Egito, que foram chamados por Faraó para desmoralizar Moisés e o Deus de Moisés. Os sábios e os magos da Babilônia, que Nabucodonosor chamou para decifrar o seu sonho, e eles fracassaram, só Daniel que decifrou. Vocês lembram disso? Lá está no texto, lá, né? Lá de Daniel. E também tem aqui aquela menina lá em Atos capítulo 16, versículo 16, que ela era possuída de um espírito de adivinhação. Os seus senhores ganhavam, lucravam dinheiro com essa prática dela lá na cidade de Filipos, e Paulo e Silas expulsaram aquele demônio, acabaram com a festa e acabaram levando, né, uma surra daquele pessoal ali por causa disso. Então existe realmente, a Bíblia reconhece isso. A questão é, qual é a fonte dessas experiências? Quem está dando acesso a essas pessoas a tal conhecimento espiritual? Essa é a pergunta-chave. E eu quero citar aqui para vocês um exemplo. Vou gastar um tempo aqui para mostrar para vocês um homem. Um homem que é a figura, talvez seja uma das figuras mais emblemáticas em relação a essa verdade de acesso e experiência do mundo espiritual, de uma pessoa que foi fortemente influenciada por essas entidades malignas. E o nome dele é Aleister Crowley. Quem foi esse homem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho